O efeito Isaías. Greg Braden. A ciência quântica supõe a existência de muitos futuros possíveis para cada momento da nossa vida. Cada um desses futuros encontra-se em estado de repouso até que seja desencadeado pelas decisões tomadas no presente. Um manuscrito de 2000 anos, da autoria do profeta Isaías, descreve precisamente essas possibilidades, numa linguagem que apenas agora começamos a entender. Além de nos revelar as visões que teve desta nossa época, Isaías descreve a ciência que nos ensina como escolher o nosso futuro. Profetas que nos viram em seus sonhos lembram-nos de que, ao respeitar todas as formas de vida, estamos contribuindo para a sobrevivência de nossa própria espécie e para o futuro do único lar que conhecemos. Autores antigos nos legaram mensagens de esperança, descritas com as palavras de sua época. As visões do profeta Isaías, por exemplo, foram registradas mais de 500 anos antes do advento de Cristo. O único manuscrito descoberto intacto entre os manuscritos do Mar Morto, em 1946, o manuscrito completo do livro de Isaías foi desenrolado e montado sobre um cilindro vertical que se encontra no santuário do Museu do Livro, em Jerusalém. A visão profética de uma guerra, por exemplo, poderia ser entendida como um futuro provável apenas se as circunstâncias sociais, políticas, militares da época a que a profecia se refere não sofressem uma reviravolta. A mesma linha de raciocínio nos faz pensar que, se mudarmos o curso de ação que tomamos no momento, mesmo que de uma maneira muito sutil, poderemos redirecionar todo o nosso futuro. Esse princípio se aplica tanto às circunstâncias individuais, como à saúde e aos relacionamentos, quanto ao bem-estar geral do nosso mundo. Muitas profecias, de fato, vêm acompanhadas de apelos enfáticos por mudanças, num esforço para evitar o que os profetas previram. De acordo com uma doutrina descoberta em textos escritos há séculos, as provas simplesmente constatam que a escolha de muitas pessoas, concentrada de uma forma específica, tem um efeito direto e imensurável na qualidade de vida. Uma frase famosa dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, considerado o pai da alquimia, afirma que as experiências do nosso cotidiano, como o nascimento de uma nova vida, por exemplo, são reflexos de eventos ocorridos numa escala muito mais ampla no cosmos. Com uma simplicidade eloquente, essa doutrina atesta simplesmente: assim como é em cima, assim é embaixo. Ao viajar para esses lugares remotos, onde os costumes vêm sendo preservados por centenas de gerações, temos a oportunidade de falar com aqueles que ainda praticam essa sabedoria. Em vez de especular sobre a validade de textos desbotados pelo tempo, ou de traduzir línguas esquecidas de muralhas de templos, falamos diretamente com os monges, xamãs e freiras dessas regiões. Por meio de guias, de intérpretes e dos nossos próprios conhecimentos da língua, fazemos perguntas específicas a respeito de práticas que tivemos o privilégio de testemunhar. Tradições antigas e indígenas, como as dos nativos da América do Sul e do Norte, mostram-nos como entender esse aparente caos em nosso mundo. Os ensinamentos dessas tradições fazem com que tenhamos um ponto de vista unificado a respeito da criação, lembrando-nos de que o nosso corpo é feito do mesmo material que o nosso planeta, nada mais, nada menos. Talvez os antigos essênios, os misteriosos autores dos manuscritos do Mar Morto, sejam os que nos vão explicar, da maneira mais clara, as ciências do tempo e da profecia e a relação que travamos com o mundo. Apoiados por profecias modernas, esses textos de 2500 anos indicam que eventos observados ao nosso redor refletem o desenvolvimento das nossas crenças pessoais. Documentos do século IV, conservados na Biblioteca Particular do Vaticano, por exemplo, fornecem pormenores dessa relação, advertindo-nos de que o espírito do Filho do Homem foi criado do espírito do Pai Celestial e seu corpo, do corpo da Mãe Terrestre. O homem é o filho da Mãe Terrestre, e dela o Filho do Homem recebeu o seu corpo. Tu não estás com a Mãe Celestial, ela está em ti, e tu estás nela. Nas únicas palavras que conheciam, os essênios nos lembram de uma relação que as ciências modernas já confirmaram. O ar em nossos pulmões é o mesmo que movimenta os oceanos e fustiga os desfiladeiros mais escarpados.
A água que compõe mais de 98% do sangue que corre em nossas veias é a mesma água que uma vez formou os grandes oceanos e as nascentes das montanhas. Por meio de escritos de uma outra era, os essênios fazem-nos enxergar a nós mesmos como seres unidos à Terra, em vez de separados dela. Se o mundo exterior reflete de fato nossas crenças e valores, é possível dar um fim às suas dores e seus sofrimentos, se optarmos pela paz e pela compaixão em nossa vida? A chave para interromper esses eventos está em tempo de ser acionada. Quanto mais cedo admitirmos a relação que temos com o mundo à nossa volta, mais cedo aceitaremos escolher interiormente a paz, o que se refletirá em padrões climáticos mais amenos, no restabelecimento de nossas sociedades e na paz entre as nações. Desenvolvida no começo do século XX, a ciência da física quântica contém princípios que permitem relacionar intimamente o tempo, a oração e o nosso futuro de uma forma que apenas agora começamos a entender. Entre as propriedades da teoria quântica que mais nos intrigam, encontra-se a existência de muitos resultados para um dado momento no tempo. Reminiscência da passagem bíblica: na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do nosso mundo é o lar de muitas consequências possíveis para as condições que criamos no decorrer de nossa vida. Em vez de afirmarmos que criamos a nossa realidade, seria mais correto dizer que criamos, isto sim, as condições nas quais atraímos consequências futuras, já estabelecidas, no foco do presente. As escolhas que fazemos enquanto indivíduos determinam por qual morada ou possibilidade quântica passamos em nossa vida pessoal. Por exemplo, optar pelo perdão, pela compaixão e pela paz atrai futuros que refletem essas possibilidades. A beleza de nossa analogia com a frase de Hermes Trismegisto, assim em cima como embaixo, é que está nos sendo mostrado o significado de cada escolha feita, a cada momento, pelos homens e mulheres individualmente, pessoas de todas as classes sociais e profissões. No mundo quântico, não há feitos exclusos e cada ação praticada por cada indivíduo conta. Vivemos no mundo que criamos juntos. Nem as profecias antigas, nem as modernas podem prever o futuro. Estamos aperfeiçoando nossas escolhas a cada momento. Embora possa parecer que estamos caminhando rumo a uma consequência específica, esse trajeto pode mudar radicalmente para produzir outra consequência que é bastante inesperada. As predições proporcionam apenas possibilidades. Talvez as passagens mais importantes de nossos textos pré-cristãos se refiram a uma ciência perdida, conhecida hoje como oração. Considerada por muitos como a raiz de toda a tecnologia, a oração, que é a união do pensamento, do sentimento e da emoção, representa a oportunidade que temos de expressar a linguagem da mudança em nosso mundo e em nosso corpo. Por meio de palavras de outra era, somos lembrados do potencial que a oração pode trazer para a nossa vida. Hoje, as pesquisas modernas, feitas em linguagem científica, chegam às mesmas conclusões. Se as teorias quânticas citadas antes estiverem corretas, então para cada crime observado numa cidade, uma outra consequência é gerada no mesmo momento, e caracterizada pela ausência de crime. Os pesquisadores chamam essas possibilidades de revestimento, uma vez que elas parecem cobrir uma realidade com a consequência inerente a uma nova possibilidade. Existiria algum tipo de oração que pudesse trazer esses revestimentos para o foco do presente? Para que os experimentos acima, por exemplo, fossem possíveis, a consequência de paz e a consequência de crime teriam que coexistir no mesmo instante, uma vez que uma dá passagem para o foco da outra. Duas coisas ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo não seriam uma impossibilidade na nossa maneira de pensar? Ou será que não? No livro lançado recentemente, A Verdade por Trás do Código da Bíblia, o Dr. Jeffrey Serinover relata uma nova e extraordinária pesquisa que procura esclarecer precisamente essas possibilidades. Num desses estudos, 2 átomos de propriedades bastante diferentes foram documentados num ato que desafia as leis da natureza, como as entendemos hoje em dia. Dentro de condições normais, os 2 átomos estavam ocupando exatamente o mesmo lugar,
precisamente ao mesmo tempo. Até esses estudos serem verificados, um fenômeno como esse era considerado impossível. Agora sabemos que não é. A consequência para o nosso mundo, em qualquer momento dado no tempo, é determinada por pessoas, por máquinas, pela Terra e pela natureza. Em seus níveis mais fundamentais, nossas consequências são feitas de átomos. Se dois desses blocos elementares de construção do universo podem coexistir no mesmo instante, o mesmo pode acontecer com muitos átomos, resultando em muitas consequências. A diferença pode ser simplesmente de proporção. Reconhecendo que as experiências de nossa vida são eventos situados ao longo do curso do tempo, os antigos revelam que, para mudar a natureza de nossa experiência, basta que optemos por seguir um novo rumo. A capacidade que temos de mudar o foco de nossa atenção e não de criar ou impor mudanças ao mundo, talvez seja a antiga chave a que se referiam os grandes mestres da mudança passiva ao longo da história. A física quântica acredita que, ao redirecionarmos o nosso foco, onde pomos nossa atenção, trazemos um novo curso de eventos para esse foco, ao mesmo tempo que abandonamos um curso existente de eventos, que pode não mais nos servir. Com uma só voz, nossa família global optou por dirigir a atenção para o revestimento de paz, em vez de conquistar a paz por intermédio de uma solução militar. Conquistar a paz em nossa vida poderia ser tão simples quanto um esforço harmonizado e unificado para se concentrar nela como se ela já existisse. As antigas tradições nos perguntam por que devemos tornar as coisas mais difíceis do que isso. A prece é a linguagem que torna possível a expressão dos nossos sonhos, tornando-os reais em nossa vida. E se as nossas escolhas fossem feitas intencionalmente? Agora, talvez mais do que em qualquer outra época da história, a escolha do resultado nos pertence. Sem dizer nada, a mulher tocou o tecido rompido e começou a acariciar a ferida, como se acaricia um bicho de estimação. Olhei para o rosto dela, seus olhos estavam fechados e ela inclinava a cabeça para o céu. Do interior do restaurante, um grupo de pessoas que viram o acidente aglomerava-se em torno de nós. Não se ouvia nada, a não ser um ou outro sussurro. A multidão inteira permanecia calada e imóvel, como se uma mensagem muda estivesse sendo transmitida. Mais tarde, nessa mesma noite, um dos espectadores comentou que naquele momento havia sentido uma certa atmosfera de santidade. Alguém chegou a ponto de suspeitar que estava acontecendo algo sagrado. Todos ficamos extasiados com o que vimos. Primeiro, não tínhamos certeza do que estava ocorrendo. Se, por um lado, nossos sentidos nos sugeriam uma coisa, a lógica da situação nos ditava outra. Ali no estacionamento pouco iluminado do pequeno restaurante, testemunhei algo que a ciência moderna chamaria de milagre. Diante dos olhos de uma dúzia de testemunhas, a mulher silenciosamente tocou o corte do homem e a ferida começou a desaparecer. Em poucos instantes, a ferida estava curada, sem deixar nenhuma marca da queda há pouco ocorrida. Por que uma ciência tão avançada, capaz de espreitar a natureza de um átomo e construir máquinas que viajam até os confins da galáxia, considera uma cura, como a que eu acabava de testemunhar, um milagre? Há 1700 anos, elementos chaves da nossa herança antiga se perderam. Foram relegados à elite sacerdotal e às tradições esotéricas da época. Como um esforço para simplificar as tradições religiosas e históricas, frouxamente organizadas, do seu tempo no início do século IV, o imperador romano Constantino convocou um conselho de historiadores e estudiosos. Aquele que seria conhecido como Concílio de Nicéia recomendou que pelo menos 25 documentos fossem modificados ou removidos da coleção de textos. O comitê achou que vários dos trabalhos estudados eram redundantes, com histórias coincidentes e parábolas repetidas. Outros manuscritos eram tão abstratos e, em alguns casos, tão místicos que foram considerados sem valor prático. Além disso, outros 20 documentos de apoio foram removidos e reservados para alguns pesquisadores e estudiosos privilegiados. Os livros restantes foram condensados e reestruturados para ficarem mais significativos e mais acessíveis ao leitor comum.
Todas as decisões contribuíram para confundir ainda mais o mistério do nosso propósito, das nossas possibilidades e das relações entre as pessoas. Depois de realizada sua tarefa, o concílio emitiu um documento em 325 d.C. O resultado dos trabalhos é um dos textos mais controvertidos da história sagrada, hoje conhecido como Bíblia Sagrada. Entre os documentos identificados e que foram retirados da Bíblia moderna estão os seguintes livros: Carta de Barnabé, Clemente I, Clemente II, Cristo e Abigaro, O Credo dos Apóstolos, O Pastor de Hermas I, Visões, O Pastor de Hermas II, Mandamentos, O Pastor de Hermas III, Parábolas, Efésios, Evangelho da Infância I, Evangelho da Infância II, Livro de Maria, Magnésios, Evangelho de Nicodemo, Paulo e Sêneca, Paulo e Tecla, Filipenses, Filadelfos, Policarpo, Romanos, Tralianos, correspondência entre Pôncio Pilatos e Herodes. Em seguida, há um índice parcial de textos de apoio retirados durante os editos do século IV e reservados apenas para estudiosos. O primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, livro dos segredos de Enoque, Salmos de Salomão, Odes de Salomão, quarto livro dos Macabeus, a história de Aicar, o testemunho de Rubem, Asser, José, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade e Benjamim. Até hoje sofremos consequências da remoção, em alguns casos, da alteração desses 41 livros, bem como talvez de alguns outros que descrevem a nossa herança e relação com o cosmo. A ausência de textos tão importantes pode explicar a impressão de muitas pessoas que afirmam que os registros bíblicos são esparsos e incompletos. O conhecimento da existência desses documentos dá uma sensação de resolução, tanto a pesquisadores sérios quanto a historiadores casuais. Só agora, quase 2000 anos depois que esses textos desapareceram da literatura acessível, é que poderemos finalmente completar a nossa história. Os misteriosos essênios. Os eruditos romanos e judeus referiam-se aos essênios como uma raça em si mesma, mais notável do que qualquer outra no mundo. Parte de suas tradições está contida em antigos escritos, como os hieróglifos sumérios, datados de cerca de 4000 a.C. Em quase todos os grandes sistemas de crença existentes hoje, podem ser encontrados elementos dessa linhagem original de sabedoria, inclusive na China, no Tibete, no Egito, na Índia, na Palestina, na Grécia e no sudoeste norte-americano. Além disso, muitas das grandes tradições do mundo ocidental, como os maçons, os gnósticos, têm raízes nesse mesmo conjunto de informações. Conhecidos como os eleitos e os escolhidos, os essênios foram o primeiro povo a condenar abertamente a escravidão, o uso de servos e a matança de animais para servirem de alimento. Eles consideravam o trabalho físico como uma comunhão saudável com a terra e eram agricultores, vivendo perto da terra que lhes dava a vida. Os essênios viam a oração como uma linguagem por meio da qual podiam venerar a natureza e a inteligência criativa do cosmo, que para eles eram uma só. Eles oravam regularmente. A primeira prece do dia era oferecida antes do amanhecer, quando se levantavam para trabalhar nos campos. Rezavam antes e depois de cada refeição e novamente ao deitar, no fim do dia. Consideravam a prática da oração uma oportunidade de participar do processo criativo da vida, e não um ritual estruturado, exigido ao longo do dia. Sendo estritamente vegetarianos, os membros das comunidades essênias não consumiam carne animal, alimentos à base de sangue e líquidos fermentados. Uma das explicações mais precisas para essa dieta pode ser encontrada na seguinte passagem dos manuscritos do Mar Morto: Não mates o alimento que entra na tua boca, pois se comeres alimentos vivos, eles te estimularão. Mas se matares a tua comida, a comida morta também te matará. Pois a vida provém apenas da vida, e a morte sempre da morte. E tudo aquilo que mata o seu alimento, matará também o seu corpo. Esse estilo de vida fazia com que eles vivessem até 120 anos, ou mais, com vitalidade e grande resistência. Os essênios eram estudiosos meticulosos, registrando e documentando as suas tradições para as gerações futuras. Talvez o melhor exemplo de seu trabalho esteja nas bibliotecas ocultas que eles espalharam pelo mundo todo.
como cápsulas do tempo metodicamente distribuídas. Esses manuscritos eram janelas que mostravam o modo de pensar de um povo antigo. Que mensagem eles têm para nós? Os manuscritos do Mar Morto. Em cavernas esquecidas perto do Mar Morto, foi encontrada uma das mais acessíveis e controvertidas bibliotecas dos essênios. Acredita-se que esses documentos, conhecidos como manuscritos do Mar Morto, e que podem chegar a quase 1000, foram escondidos com o intuito de salvaguardá-los, descobertos por beduínos, por volta de 1946 e 47. A sua validade não foi comprovada até meados de 1948. Nessa época, os especialistas da American Schools of Oriental Research confirmaram a idade dos 7 primeiros manuscritos. Segundo esses estudiosos, os preceitos da comunidade, os contos dos patriarcas, hinos de ação de graças, comentários sobre Abacuque, preceitos da guerra e o livro de Isaías, 2 cópias, foram escritos centenas de anos antes dos outros textos descobertos até hoje na Terra Santa. Em 1956, haviam sido descobertas 11 cavernas, as quais continham os remanescentes de cerca de 870 rolos, compostos de mais de 22.000 fragmentos de papiro, couro de animais e rolos metálicos, a maior quantidade de textos desenterrados até agora. A presente controvérsia sobre os manuscritos traz de volta a mesma pergunta: que mensagem poderia estar contida num texto de 2000 anos para que ele continuasse a ser ocultado do público, quase 50 anos depois de sua descoberta? O que esses 22 fragmentos de cobre, couro animal e papiro poderiam dizer que tivesse impacto na vida hoje? Uma das razões para a demora em publicar a tradução dos pergaminhos é que eles parecem ser uma das mais antigas versões da Bíblia moderna. Por mais animadora que pareça essa descoberta, o problema consiste nas discrepâncias entre os textos originais transcritos pelos essênios e as versões bíblicas aceitas hoje em dia. Os documentos encontrados nas cavernas do Mar Morto não passaram pelos editos do Concílio de Nicéia, no século IV, pelas traduções para os idiomas ocidentais ou pelas interpretações dos estudiosos nos últimos 2000 anos. Nesses pergaminhos estão histórias e parábolas desconhecidas desde que foram removidas da versão canonizada da Bíblia, no século IV. Escritos em hebraico e aramaico, os pergaminhos em alguns casos contêm textos supostamente transmitidos pelos próprios anjos. Além disso, a biblioteca contém visões raras da vida de profetas como Enoque e Noé, e pelo menos 12 textos anteriormente desconhecidos, escritos por Moisés. Nenhum desses documentos está incluído na Bíblia atual. Certamente esses rolos estão apenas reabrindo a porta para novas possibilidades no relacionamento do ser humano com o passado coletivo e entre si mutuamente. Para os essênios de Qumran, a palavra anjo descrevia os elementos hoje conhecidos como forças elétricas e magnéticas. Algumas dessas forças eram visíveis e tangíveis, enquanto outras eram etéreas, embora não menos presentes. Por exemplo, uma referência ao anjo da terra pode significar o anjo do ar e os anjos da água e da luz. As forças da emoção e da consciência também eram citadas como anjos, como, por exemplo, o anjo da alegria, do trabalho e do amor. Essa visão do pensamento essênio nos permite considerar as palavras desse povo, 2500 anos depois, com nova esperança e compreensão. Talvez os elementos de maior poder, perdido com os editos do Concílio de Nicéia no século IV, sejam as ciências da profecia e da oração. Consideradas por alguns como as ciências mais antigas que existem, essas tecnologias interiores são a oportunidade para, primeiro, identificar as consequências das escolhas atuais e depois escolher o nosso futuro, com fé e confiança. Guardiães do Tempo, os misteriosos maias. O mistério dos antigos maias continua insolúvel no alvorecer do século XXI. Tão subitamente quanto apareceram, nas áreas remotas da península de Yucatán, há quase 1500 anos, esses arquitetos de templos maciços e observatórios celestes desapareceram por volta do ano 830 d.C. Além das extensas praças e torres de pedra, eles deixaram algumas pistas do seu passado e talvez do nosso futuro, em seus insuperáveis cálculos do tempo. Limitar a busca a partes específicas do deserto iraquiano poderia significar uma economia de tempo, de combustível, de vidas e de dinheiro.
Certamente a visão remota, ou seja, a capacidade de projetar a consciência de uma pessoa de um lugar para outro, tornou-se objeto de um estudo sério. Ironicamente, apenas nos últimos anos do segundo milênio, a ciência moderna confirmou os princípios dessa tecnologia interior, compreendida pelos profetas há 2500 anos. Nostradamus. Por mais de 400 anos, a palavra profecia tem sido associada ao nome de Nostradamus, cujas visões se estendiam por centenas de anos à sua frente. Nascido em 14 de dezembro de 1503, Michel de Nostradame tornou-se conhecido como Nostradamus, talvez o profeta mais ilustre dos últimos tempos. Seu dom da segunda visão lhe permitiu enxergar o futuro de sua época, testemunhando acontecimentos com riqueza de pormenores e grande precisão. Ao estudar antigos oráculos, ele desenvolveu suas próprias técnicas para navegar nas ondas do tempo como observador, muitas vezes trazendo à sua época tecnologias do futuro. Por fim, Nostradamus tornou-se físico, incorporando à prática muitas das suas ideias proféticas. As suas técnicas, que hoje parecem comuns, eram revolucionárias para a Europa do século XVI, flagelada pela peste negra. Essas técnicas incluíam o uso de algumas ervas, ar fresco e água limpa. Além disso, ele prescreveu misturas de aloés e pétalas de rosa, ricas em vitaminas e desconhecidas na sua época. Um dos relatos mais conhecidos a respeito dos dons proféticos de Nostradamus ocorreu inesperadamente, quando ele encontrou um grupo de monges que viajava por uma estrada. Nostradamus imediatamente se ajoelhou aos pés de um dos homens e beijou a barra de sua veste. Quando lhe perguntaram por que daquilo, ele respondeu simplesmente: "Tenho de me ajoelhar diante de sua santidade." Apenas 40 anos depois, 19 anos depois da morte de Nostradamus, o misterioso acontecimento na estrada solitária se esclareceu. Em 1585, o frade cuja roupa o profeta havia beijado tornou-se o Papa Sisto V. Nostradamus escreveu sobre 2 guerras mundiais, completas, com o nome de Hitler e uma descrição da suástica, sobre a descoberta da penicilina e da energia nuclear, sobre o assassinato de John Kennedy, sobre o vírus da AIDS e sobre a derrocada do comunismo. Embora as datas e os acontecimentos sejam sujeitos à interpretação, os estudiosos concordam que o profeta previu uma mudança cataclísmica em escala global para o final do milênio. Edgar Cayce. Edgar Cayce é conhecido como o profeta adormecido do século XX. Nascido em março de 1877, sua educação formal só foi até o 9º ano. Embora tivesse passado por experiências paranormais quando criança, ele só desenvolveu de fato seus dons de clarividência e cura depois de adulto. Limitando suas sessões de cura a 2 horas por dia, Cayce muitas vezes viajava até as experiências passadas de seus clientes para poder compreender suas condições no presente. Embora, ao sair do estado de transe, não se lembrasse do conteúdo das leituras que fazia, a sua secretária, Gladys Davis, sempre estava presente para registrar as sessões. Por meio dessas centenas de relatos, sistematicamente catalogados, Cayce oferece breves vislumbres do passado, bem como do futuro. A primeira cura reconhecida de Cayce, aos 24 anos, foi de si próprio. Com a ajuda de um hipnotizador, ele voltou sua atenção para um persistente problema na garganta, durante o estado de relaxamento e de alteração da consciência. Para a surpresa de todos os presentes, em seu estado de sono, Cayce começou a falar, pedindo ao hipnotizador que desse sugestões ao seu corpo adormecido. Reagindo imediatamente às instruções que redirecionavam o fluxo de sangue na parte, Cayce deu início àquilo que seria uma vida de serviço aos semelhantes, fazendo leituras desse tipo. Qualquer que seja a visão que levemos em conta, a maior parte delas parece furtar-se às medidas exatas de tempo. Elas parecem representar momentos de possibilidade, e não uma indicação concreta com consequências precisas. Em suas próprias palavras, o profeta adormecido dá uma chave para a ciência da profecia, lembrando-nos de que podemos influir no resultado da história, por meio do curso da nossa vida no presente. Atualmente, a palavra Apocalipse evoca profundos sentimentos de tristeza, desespero e julgamento na nossa psique coletiva. Derivada do termo grego Apocalipsis, essa palavra tem uma definição concisa e aparentemente inocente. Ela significa simplesmente manifestar ou revelar. Era isso precisamente o que os antigos profetas proporcionavam mediante suas magistrais visões do nosso futuro. Eles revelavam resultados possíveis.
baseados nas condições do seu tempo, e divulgavam suas descobertas às futuras gerações. Os profetas bíblicos descreviam claramente resultados muito diferentes, muitas vezes conflitantes para o nosso futuro. A questão é, por quê? Por que há visões tão diferentes para a mesma época do nosso futuro? Como pode um profeta entrever duas possibilidades tão diferentes para o mesmo período de tempo? O tempo não é o que parece ser. Ele não flui numa única direção. E o futuro existe simultaneamente com o passado. Albert Einstein. No limiar de um novo milênio, surgiram duas linhas de pensamento quanto ao significado deste raro momento da história. Aos que acreditam que estamos em perigo, vivendo numa época de incertezas e ocupam-se dos preparativos para a sobrevivência física, nos dias que pensam ser o fim dos tempos. Apoiando suas crenças em antigas profecias, nos males da sociedade e na possibilidade de desastres mundiais. Para essas pessoas, toda notícia de conflitos globais, de novas doenças ou do colapso iminente da economia é considerada uma prova de que essas crenças são válidas. Ao mesmo tempo, outras pessoas, citando as mesmas evidências, enxergam um panorama bastante diferente, testemunhando as mesmas doenças, conflitos militares e os paroxismos da natureza, e citando as mesmas profecias. Aqueles que acreditam nesse segundo ponto de vista sentem que está ocorrendo um estranho fenômeno, um elemento integral que representa uma mudança igualmente rara na humanidade. Em resumo, essa visão sugere que estamos entrando numa era de alegria, de paz e de cooperação, sem precedentes entre os povos e as nações do mundo. Como é possível que interpretações das mesmas evidências produzam pontos de vista tão diferentes e variados? Talvez o mais importante seja saber se o nosso futuro já está selado, como produto de um antigo plano, ou se existe uma ciência que nos permite escolher que futuro será esse. Se o tempo, de fato, é como uma estrada que se estende em dois sentidos, é possível que essa estrada tenha várias pistas? Será que os acontecimentos que começam em uma pista do tempo podem chegar a um determinado ponto numa pista diferente, com resultados diferentes? Podemos processar uma série de acontecimentos e, no meio do caminho, pular para um novo resultado? Se assim for, é porque existe a possibilidade de múltiplas consequências para algo que já começou a se processar. As implicações desse modo de pensar dão um novo sentimento de esperança às predições de destruição e sofrimento global, e ao mesmo tempo induzem-nos a considerar as decisões que tomamos na vida diária como elos diretos com as experiências futuras. Para que múltiplas consequências sejam levadas em conta, subentende-se que cada possibilidade já tenha sido criada e esteja presente no nosso mundo. Talvez de uma forma que ainda não reconheçamos, em algum ponto da criação, como uma mistura embriológica do físico e do metafísico, cada resultado aguarda ser chamado para o foco da nossa consciência. Considerando a nossa experiência na Terra como uma pequena metáfora para a experiência maior do universo, os essênios faziam inferências semelhantes entre a respiração da nossa vida e a respiração do cosmos. No Evangelho Essênio da Paz, por exemplo, somos lembrados de que, no momento entre a inspiração e a expiração, estão ocultos todos os mistérios. Segundo a filosofia dos essênios, os espaços entre as explosões quânticas podem ser considerados como pequenas expressões da quietude entre cada respiração. É nos espaços intermediários, no silêncio entre as pulsações da criação, que temos a oportunidade de saltar. Deu uma possibilidade para a seguinte: é nesse espaço que ocorrem os milagres. O segredo para entender uma profecia é que o futuro que está sendo observado é o resultado lógico das circunstâncias da época profetizada. Se entre o momento presente e o tempo futuro alguma coisa mudasse, então o resultado da profecia deveria refletir essa mudança. Os acontecimentos previamente descritos no Código da Bíblia, para o ano de 2012, por exemplo, estão acompanhados pelas palavras: vós mudareis isso? Num conjunto de possibilidades que começou a se desenrolar há mais de 3.000 anos, a viabilidade de redirecionar um cumprimento potencialmente trágico já era reconhecido então. Se existem mundos de possibilidades paralelas, do que eles são feitos? O físico Max Planck disse: toda a matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força que faz com que as partículas de um átomo vibrem e mantenham coeso esse minúsculo sistema solar que é o átomo. Temos de admitir a existência de uma mente consciente,
e inteligente por trás dessa força. Essa mente é a matriz de toda a matéria. O modo pelo qual nos sintonizamos com os possíveis resultados é determinado pela visão que temos da vida. Dessa perspectiva, todas as doenças que ameaçam cada corpo já foram tratadas. A paz já está presente e cada ser humano do nosso mundo já está alimentado. Somos agora chamados a escolher a qualidade dos pensamentos, sentimentos e emoções que nos permitam curvar as ondas do tempo e trazer essas condições ao presente. Um dia, os olhos do teu espírito se abrirão e saberás todas as coisas. Evangelho Essênio da Paz. O efeito Isaías. O mistério da montanha. Nos textos bíblicos modernos, as primeiras visões de nosso futuro foram descritas pelo profeta Isaías, no Antigo Testamento. Entre os manuscritos do Mar Morto, a abrangência dos textos de Isaías nos permite considerar esse trabalho como um modelo para a interpretação das profecias apocalípticas de outras tradições, bem como vislumbrar o nosso futuro sob o ponto de vista dos profetas bíblicos. A abordagem ampla torna possível ver essas antigas tradições de um patamar elevado e procurar padrões de ideias, em vez de focalizar os pontos específicos de cada visão individual e compará-los entre si. Assim fazendo, surge uma possibilidade interessante e talvez inesperada. O caso de uma oração em massa em favor da paz, na véspera de um ataque aéreo contra o Iraque, representa um formidável exemplo dessas escolhas. Para alguns observadores, a ordem para começar o ataque, seguida minutos depois de uma outra ordem para suspender a missão, não fazia sentido. Mas do ponto de vista do tênue véu das possibilidades quânticas, os acontecimentos do dia eram perfeitamente explicáveis. Nessa noite, milhares de pessoas, em pelo menos 36 países, já tinham concordado em aderir a uma vigília em massa pela paz. Coordenada pela internet, a oração foi realizada por famílias, organizações e comunidades, como uma voz em favor da paz, e que transcendia os limites políticos de governos e nações. A vigília não era um protesto contra o bombardeio do Iraque, ou qualquer política, governo ou situação existente em qualquer lugar do mundo. Era, sim, o brado de milhares de corações e mentes, para reverenciar o caráter sagrado da vida. Unido numa única voz, ecoando numa simples mensagem: paz em todos os mundos, em todas as nações, por toda a vida. Depois de algumas horas de vigília, o curso dos acontecimentos no Iraque havia se alterado. Nesse dia, à vista do mundo todo, testemunhamos o poder da consciência humana, reorganizando os blocos construtores dos eventos que já estavam em curso. Em vez de súplicas esparsas, pedindo a intervenção divina numa situação que parecia inevitável, a decisão sincronizada de muitas pessoas, coordenada pelo milagre da internet, deslizou entre os véus das possibilidades quânticas, para dar forma a um resultado que apoiava a vida por meio da paz. Em nossa individualidade como nações, famílias e pessoas, nessa sexta-feira, 13 de novembro de 1998, participamos de uma experiência comum, escondida nos recessos mais profundos da nossa memória coletiva como um segredo de família, considerada tabu por tanto tempo que os pormenores se haviam perdido. A oração que fizemos pela paz abriu a porta para muitas oportunidades de cura, cooperação internacional e nossas maiores expressões de amor por aqueles que nos são caros. Nessa noite de novembro, demos um suspiro coletivo de alívio ao reformularmos um desfecho que parecia inevitável. Assim, fomos testemunhas de nossa própria capacidade de acabar com o sofrimento no mundo. Cuidadosamente, Isaías delineia a forma de comportamento que torna possível para nós escapar à escuridão que ele testemunhou. Ele começa referindo-se à chave mística com que as pessoas de qualquer geração podem redirecionar os acontecimentos que estão no provável futuro delas. Essa explicação está identificada em sua visão como um monte. É no meio desse monte que Isaías descreve uma fortaleza para o pobre, fortaleza para o necessitado na sua tribulação, esperança contra o torvelinho, sombra contra o calor. Em uma passagem particularmente interessante, o profeta fala de uma época em que, na presença do monte, o laço atado sobre todos os povos e a teia que urdiu sobre todas as nações serão quebrados. Aqui encontramos as primeiras pistas para essa profecia. Ele se refere claramente a um monte como a chave do refúgio e do poder.
O que é exatamente o monte? Nas profecias de Isaías, alguns pesquisadores acreditam que seja uma referência a uma localidade física, um lugar de poder e abrigo para quem tiver a sorte de encontrá-lo. Outros sugerem que o monte de Isaías era um tipo de código. Embora essas hipóteses sejam possíveis, talvez o mistério da profecia tenha uma explicação mais simples. A identificação do monte de Isaías pode ser um belo exemplo de como a passagem do tempo e a evolução das culturas alteram o contexto original, a tal ponto que a mensagem tenha se perdido, ou pelo menos obscurecido. Os eruditos esclarecem que, durante a época dos escritos, a palavra monte era de fato simbólica e usada para representar a Jerusalém celestial. Em vez de uma localização física, nesse caso, a cidade de Jerusalém, as notas mostram claramente que a palavra monte é uma referência metafórica. Mas o significado de cidade celestial ainda é um tanto nebuloso, até que pesquisas posteriores revelam uma outra pista. A nossa Bíblia moderna é produto de traduções anteriores, feitas a partir do original hebraico. Comparando essa frase com essas palavras exatas do original, descobrimos um significado inesperado, mas não surpreendente, para a referência. Em hebraico, a palavra Jerusalém pode significar visão da paz. Finalmente, o significado misterioso da mensagem de Isaías se esclarece. O monte não é um lugar físico, mas sim uma referência ao poder da paz. Diante desse esclarecimento, podemos interpretar a profecia assim: a visão da paz serve de fortaleza para o pobre, fortaleza para o necessitado na sua tribulação, esperança contra o torvelinho, sombra contra o calor. Na presença da visão da paz, o laço atado sobre todos os povos e a teia que urdiu sobre todas as nações serão quebrados. Essa nova interpretação da profecia de Isaías proporciona uma nova visão do poder dessa antiga mensagem. Tendo contemplado momentos importantes do futuro, ele testemunhou duas possibilidades diferentes e distintas: um tempo de salvação e um tempo de destruição. Como nós também teríamos feito, o grande profeta descreveu a visão nas palavras que ele conhecia, alertando para uma possibilidade do nosso futuro, com base em um determinado curso dos acontecimentos. Ao mesmo tempo, advertia aqueles que leriam a sua profecia para que considerassem as escolhas a serem feitas em suas vidas para, assim, poderem evitar o sofrimento que ele previra como um dos futuros possíveis. O efeito Isaías. Estamos, evidentemente, entrando numa nova era de compreensão das ciências interiores da oração, da profecia e dos agentes de mudança que Isaías e outros reconheceram em seus escritos. De uma simplicidade enganadora, as visões de Isaías nos lembram de duas coisas. Primeiro, por meio da ciência da profecia, podemos vislumbrar as futuras consequências das escolhas que fazemos no presente. Segundo, nós incorporamos o poder coletivo de escolher o futuro que desejamos. É por meio da consideração para com os outros, na nossa vida diária, que coletamos as experiências que enfocarão o futuro. Esse é o efeito Isaías, a expressão de uma ciência antiga que afirma que podemos alterar as consequências do futuro, mediante as escolhas que fazemos em cada momento do presente. Já testemunhamos o poder do efeito Isaías. Sabemos como ele funciona. Sabemos que ele funciona. Agora vem a pergunta: como implementar esse princípio quântico de escolha na nossa vida diária, como uma família global? Pensando nas traduções dos manuscritos dos essênios do Mar Morto, considerei a linguagem que era usada há 2.500 anos para descrever a tecnologia da oração. Os textos concentram-se nos verdadeiros elementos da prece: pensamento, sentimento e corpo. O objetivo de cada oração é atingir um sentimento. Ainda que suspeitasse que a força nebulosa do sentimento fosse um dos fatores das preces tibetanas, pela primeira vez tive a confirmação. O abade afirmava que o sentimento é mais do que apenas um fator na oração. Ele ressaltava que o sentimento era a essência de cada prece. Disse o abade: temos de sentir a nossa prece. Quando oramos, sentimos em favor de todos os seres, em todos os lugares. Todos somos expressões da mesma vida. Não importa onde estejamos, as nossas orações são ouvidas por todos. Todos somos um só.
A paz é da maior importância para o nosso mundo hoje. Continuou ele. Na ausência da paz, perdemos o que havíamos conquistado. Na presença da paz, todas as coisas são possíveis: amor, compaixão e perdão. A paz é a origem de tudo. Eu queria pedir às pessoas de todo o mundo que procurem a paz dentro delas próprias, para que essa paz possa refletir-se no mundo. Os evangelhos da paz dos essênios, por exemplo, começam com um longo discurso sobre a paz, com uma única e eloquente passagem. Os ensinamentos começam com a afirmação: a paz é a chave de todo o conhecimento, de todos os mistérios, de toda a vida. Eu sabia que, entre as muitas qualidades dos tibetanos, eles conseguem manter registros meticulosos. O mais encantador é que eles documentam os fatos aparentemente sem julgá-los. Talvez seja a capacidade que eles têm de sentir a compaixão em tudo o que fazem que lhes permite registrar o mundo à sua volta sem preconceitos. Sem considerar os acontecimentos como certos ou errados, eles simplesmente anotam o que testemunharam. Imaginei que nos registros dos acontecimentos significativos da vida deles poderia haver anotações sobre a sabedoria que o Abade nos transmitira. Eu estava interessado principalmente na oração baseada no sentimento. Os essênios, em seus textos, referiam-se a uma modalidade de oração que não é citada pelos atuais pesquisadores do assunto. Ali, num frio mosteiro, localizado nas remotas montanhas do Tibete Ocidental, eu havia testemunhado essa oração e estava vendo fontes que documentavam sua história e origem. O idioma de Deus, a ciência perdida da oração e da profecia. Antigas tradições afirmam que o efeito da oração não deriva das próprias palavras da prece, mas de algo diferente. Talvez seja esse o motivo pelo qual muitas pessoas parecem ter perdido a fé na oração. Mas as revelações contidas em textos anteriores ao século IV nos mostram que não há códigos mágicos de vogais e consoantes que abram as portas para reinos desconhecidos. O segredo da oração está além das palavras elogiosas, das fórmulas mágicas e dos cantos rítmicos aos poderes existentes. Por meio de escritos como os manuscritos do Mar Morto, somos convidados a viver a intenção da prece em nossa vida. Pois se as palavras são pronunciadas apenas com a boca, elas são tão mortas como uma colmeia, que não produz mais mel. Proferir a palavra impronunciável. O poder da oração está numa força que não pode ser descrita ou transmitida como palavra escrita. Os sentimentos que as palavras da oração evocam dentro de nós. É o sentimento das nossas preces que abre a porta e ilumina o caminho para as forças do visível, assim como do invisível. A expressão exterior da prece que tínhamos visto nos mosteiros do Tibete era uma mostra de movimentos e sons que os religiosos usavam para evocar os sentimentos interiores. Ampliando a resposta um pouco mais, o Abade disse que o sentimento era mais do que apenas um fator na oração. Ele enfatizou que o sentimento é a oração. Pela nossa comunhão com os elementos deste mundo, temos acesso aos grandes mistérios da vida, a oportunidade de ver o invisível, ouvir o que não pode ser ouvido e proferir a palavra impronunciável. Em sua forma mais pura, a oração não tem expressão exterior. Embora possamos pronunciar uma determinada sequência de palavras que nos foi transmitida através das gerações, elas devem gerar dentro de nós algum tipo de sentimento para tocar o nosso mundo à nossa volta. Para mudar as condições do mundo exterior, devemos realmente nos tornar as condições do nosso desejo interior. Se assim fizermos, as novas condições de saúde e de paz refletir-se-ão no mundo à nossa volta. Para levar paz àqueles que amamos neste mundo, temos primeiro de nos transformar nessa paz. Na linguagem da sua época, os autores dos manuscritos do Mar Morto até mesmo indicavam a tecnologia que dá origem a essa qualidade terapêutica da paz. Ela deve ocorrer nos nossos pensamentos, sentimentos e corpos. Esse conceito é extremamente eficiente e confere poder. Em seus ensinamentos, os essênios faziam uma clara distinção entre emoção, pensamento e sentimento. Embora estritamente ligados, pensamento e emoção primeiramente devem ser considerados independentemente e depois fundidos numa união de sentimentos, que se torna a linguagem silenciosa da criação. As descrições seguintes de cada uma das experiências são a chave que nos levará à essência da modalidade perdida da oração. Emoção.
A emoção pode ser considerada a fonte do poder que nos impulsiona para nossos objetivos na vida. É por meio da energia das emoções que alimentamos os pensamentos que as tornam reais. Mas o poder da emoção, em si mesmo, pode ser disperso e sem direção. É na presença do pensamento que a nossa emoção se direciona. As antigas tradições dizem que somos capazes de duas emoções primárias. Podemos dizer mais precisamente que, no decorrer da vida, passamos por diversas condições que se resumem numa única emoção. O amor é uma dessas condições. Aquilo que acreditamos ser o oposto do amor é o segundo extremo, por vezes descrito como medo. A qualidade da nossa emoção determina como ela se expressa, algumas vezes flutuando, outras vezes alojada dentro dos tecidos do corpo. A emoção está em sintonia com o desejo, que é a energia que leva a nossa imaginação a produzir um resultado. Pensamento. O pensamento pode ser considerado o sistema condutor que direciona a nossa emoção. É a imagem ou ideia criada pelo nosso pensamento que determina para onde a emoção e a atenção se dirigem. O pensamento está estritamente associado à imaginação. De maneira surpreendente, o pensamento em si tem pouca energia. Ele é apenas uma possibilidade, sem energia para lhe dar vida. Essa é a beleza do pensamento puro. Na ausência da emoção, não existe energia para concretizar os pensamentos. É o dom de pensar, na ausência da emoção, que nos permite modelar e simular inofensivamente as possibilidades da vida, sem criar ou temer o caos. Sentimento. O sentimento só pode existir na presença do pensamento e da emoção, pois representa a fusão dos dois. Quando sentimos, vivemos o desejo da emoção unido à imaginação dos pensamentos. O sentimento é a chave da oração, pois a criação reage ao mundo dos sentimentos. Por definição, para que haja um sentimento, temos primeiro de ter um pensamento e uma emoção subjacentes. A partir dessas definições, breves e simplificadas, fica claro por que é impossível evitar experiências assustadoras e dolorosas por meio do pensamento. O pensamento é apenas um dos componentes da nossa experiência, a visão na nossa mente dos resultados possíveis. A dor, todavia, é um sentimento, o produto do pensamento alimentado pelo amor ou medo, por aquilo que a mente acredita que tenha ocorrido. Com base nessa fórmula, os mestres essênios nos ensinam a curar as lembranças das experiências mais dolorosas, alterando a emoção das experiências em si. Ao não desejar algo, criamos as condições que permitem que isso se concretize. Em vez de concentrar a atenção naquilo que não queremos, uma escolha superior seria identificar aquilo que desejamos para nós e viver a partir dessa perspectiva. As afirmações representam um admirável exemplo desse princípio. Como regra geral, quanto mais simples a afirmação, mais claro o efeito. As palavras de nossas afirmações muitas vezes são ecos dos desejos de mudar de vida, como: meu par perfeito está se manifestando para mim agora, ou tenho abundância agora e nas manifestações futuras. Conheço pessoas que transformam suas afirmações em uma disciplina séria. Elas começam um dia com adesivos no espelho do banheiro, lembrando-lhes das afirmações. Quando vão para o trabalho, as notinhas estão no painel e no espelho retrovisor do carro. No escritório, na mesa de trabalho, nos murais e grudados na tela do computador, estão mais papezinhos, cada um representando um lembrete vigilante das coisas que eles desejam ter, mudar ou trazer para a sua vida. É claro que as afirmações abriram muitas portas para algumas pessoas. Pela primeira vez, elas se sentiram poderosas e responsáveis pelos acontecimentos de sua vida. Para muitos, as afirmações obviamente funcionam, mas para outros, não. Depois de meses repetindo inutilmente as afirmações criativas, as pessoas simplesmente deixaram de fazê-las. O antigo modelo de pensamento, emoção e sentimento pode ajudá-las a compreender o que aconteceu ou deixou de acontecer. Para que o pensamento tenha força, temos de outorgar-lhe energia. Talvez seja esse o motivo pelo qual as orações algumas vezes parecem não obter resposta. Na ausência de poder para dar vida às afirmações e preces, elas existirão indefinidamente como um potencial, desejos bem-intencionados.
É o dom da emoção que dá força à possibilidade do nosso desejo. Reconhecendo que podemos escolher o amor ou o medo como a emoção que alimenta o nosso pensamento, quase sempre a necessidade de alguma coisa baseia-se no medo. Quando dizemos que precisamos de mais, que não há o suficiente ou que está acabando, em geral é o medo que dirige essas declarações. A alegria de recordar o poder que temos de promover o bem-estar, a abundância, a saúde, a segurança e a felicidade, bem como o prazer de viver, estiveram perdidos para o Ocidente há mais de 1500 anos. Além de identificar como atua a tecnologia interior da oração, agora temos meios de mudar os seus elementos para aproveitá-la melhor no futuro. O caldo da criação. O caldo da criação existe como um estado de possibilidades. Todos os componentes de todas as coisas que podemos imaginar, inclusive a própria vida, existem como esse estado de possibilidade. A ideia é semelhante à de fazer cristais de açúcar numa jarra com água e açúcar. Colocamos várias colheres de açúcar na água e observamos como ele se dissolve e desaparece. Embora não possamos mais ver o açúcar, sabemos que ele está escondido em algum lugar na água. O açúcar permanece no mesmo estado, invisível, até que alguma coisa aconteça e mude as condições da água. Chamamos a isso de catalisador. Algo que dá origem a uma nova oportunidade para o açúcar e a água reagirem. O catalisador pode ser algo simples, como colocar um fio de barbante dentro da água. A água saturada de açúcar se infiltra no cordão. Depois, ela se evapora, deixando apenas o açúcar. Na ausência da água, o açúcar se cristaliza como se isso fosse uma nova expressão de si mesmo. Os cristais brilhantes que obedecem às leis do ar e não às da água. Temperatura e pressões diferentes representam diferentes leis e produzem cristais diferentes. Quando criamos sentimentos sobre o que desejamos viver neste mundo, esses sentimentos são como o barbante na solução de água e açúcar. Dentro das possibilidades de criação, colocamos uma imagem do sentimento, a energia apenas suficiente para permitir novas possibilidades. O segredo desse sistema, todavia, é que a criação nos devolve precisamente o que foi mostrado pela imagem. A imagem diz ao caldo da criação onde foi que colocamos a nossa atenção. A emoção que ligamos à nossa imagem atrai a possibilidade desta. Quando não desejamos alguma coisa, uma emoção baseada no medo, o nosso medo de fato alimenta exatamente aquilo que não desejamos. Essas leis nos ensinam a fortalecer as nossas escolhas, concentrando-nos em experiências positivas que almejamos, em vez de nos preparar para as coisas negativas que não desejamos. A criação simplesmente nos oferece as consequências do nosso sentimento, perpetuando aquilo que mostramos em forma de imagem. Esse é o antigo segredo de um modo de oração perdido, e que foi esquecido por volta do século IV. As paredes dos templos egípcios, os costumes dos índios norte-americanos e os curandeiros das montanhas do Peru revelam uma forma de oração que não aparece nas traduções ocidentais. É possível que exista uma quinta modalidade de oração que permita a fusão dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções numa única e possante força da criação. Ademais, é essa força que desencadeia diretamente os processos de cura do nosso corpo e do mundo. Os textos antigos, bem como os estudos modernos, afirmam que sim. O segredo desse modo de rezar, esquecido pelo tempo, é a alteração da nossa perspectiva de vida, de sentir que o milagre já aconteceu e que as nossas preces foram atendidas. Todos os povos nativos têm a memória dessa oração registrada em seus textos sagrados e nas antigas tradições. Agora temos a oportunidade de incorporar essa sabedoria à nossa vida em forma de orações de gratidão pelo que já existe, em vez de pedir que as nossas preces sejam atendidas. A oração de Davi. O círculo de pedras é uma roda de cura, explicou Davi. Ela sempre esteve aqui, desde tempos imemoriais. A roda em si não tem poder. Ela serve de ponto de concentração para quem invoca a prece. Gratidão, como insuflar vida nas orações. Quando eu era jovem, disse Davi, nossos anciãos me ensinaram o segredo da oração. O segredo é que, quando pedimos alguma coisa, reconhecemos o que não temos
Continuar a pedir apenas dá mais poder àquilo que ainda não aconteceu. O caminho entre o homem e as forças deste mundo começa no nosso coração. É dentro do coração que o mundo do sentimento se casa com o mundo do pensamento. Na minha prece, comecei com um sentimento de gratidão por tudo o que é e tudo o que virá a ser. Agradeci pelo vento do deserto, pelo calor e pela seca, pois era assim até agora. Não é bom? Não é mal? Tem sido a nossa magia. Então eu escolhi uma nova magia. Comecei a sentir como seria a chuva. Tive a sensação da chuva sobre o meu corpo. Em pé no meio do círculo, imaginei que estava na praça da aldeia, descalço na chuva. Tive a sensação da terra molhada escorrendo entre os dedos. Senti o cheiro da chuva nas paredes de barro das casas depois das tempestades. Senti como era caminhar nos campos de milho da altura do meu peito, por causa das chuvas tão abundantes. Os antigos nos lembram que é assim que escolhemos o caminho neste mundo. É preciso primeiro ter a sensação daquilo que desejamos que aconteça. É assim que plantamos a semente de um novo caminho. Depois disso, continuou Davi, a nossa prece se torna um agradecimento. Agradecimento? Perguntei. Você quer dizer agradecimento por aquilo que criamos? Não por aquilo que criamos, replicou Davi. A criação já está completa. A nossa prece transforma-se em agradecimento pela oportunidade de escolher qual a criação que desejamos viver. Por meio da nossa gratidão, respeitamos todas as possibilidades e trazemos ao nosso mundo aquela que queremos. O modo de orar esquecido. Depois dessa experiência com Davi, voltei aos textos, alguns antigos, outros contemporâneos. Descobri que em muitos grupos, organizações e filosofias falavam de um modo de orar esquecido por nós. Alguns ainda continuam a mencioná-lo, sugerindo técnicas para pensarmos como se as orações acontecessem realmente, ou que venhamos do lugar no qual a nossa oração é atendida. Mas quando pesquisei essas tecnologias, verifiquei que, em quase todas, faltava o aspecto do sentimento. Em meados do século XX, um homem conhecido simplesmente como Neville trouxe à baila um modo perdido de rezar, através de seu trabalho pioneiro sobre as leis da causa e efeito. Nascido em Barbados, nas Índias Ocidentais, Neville descreveu eloquentemente a sua filosofia de tornar os sonhos realidade, por meio do sentimento, convidando-nos a tornar o futuro um fato presente, ao assumir o sentimento do desejo realizado. Ademais, Neville sugere que é o amor pelo novo estado que permite que ele brote. A menos que você mesmo entre na imagem e pense a partir dela, ele não é capaz de nascer. Ao pedir que a paz se faça presente, por exemplo, estamos involuntariamente reconhecendo a falta da paz no mundo, talvez inadvertidamente reforçando o que pode ser chamado de estado de ausência de paz. Do ponto de vista do quinto modo de rezar, somos impelidos a criar a paz por meio da qualidade do pensamento, do sentimento e da emoção no nosso corpo. Uma vez criada na mente a imagem do desejo, e tendo a sensação da realização desse desejo no coração, o fato já terá acontecido. Embora a intenção da oração possa não ser aparente aos nossos sentidos, assumimos que é assim. O segredo desse modo de orar está em reconhecer que, ao sentirmos, o efeito dos sentimentos já terá ocorrido em algum lugar, em algum nível da existência. A oração, portanto, origina-se a partir de uma perspectiva diferente. Em vez de pedir que a nossa prece se realize, reconhecemos a parte ativa que nos cabe no processo da criação e agradecemos por aquilo que estamos certos de haver criado, quer enxerguemos resultados imediatos ou não. A gratidão que temos reconhece que, em algum lugar da criação, a oração já foi atendida. Assim a prece se torna um agradecimento positivo, alimentando a criação e permitindo que ela desabroche em todo o seu potencial. Uma comparação do texto aramaico expandido com a versão bíblica moderna da oração oferece informações importantes sobre as possibilidades dessa tecnologia perdida. Esta é a versão moderna e condensada. Se pedirdes ao meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-la há de dar. Até agora não pediste nada em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso júbilo seja completo. E esta é a versão aramaica original,
traduzida novamente. Tudo o que pedirdes reta e diretamente, de dentro do meu nome, vós o heis de ter. Vós até agora não o fizestes. Pede sem nenhum motivo oculto, e sede rodeados pela resposta. Sede envolvidos pelo que desejais, para que vossa alegria seja completa. Essas palavras de outra era nos levam a considerar o modo perdido de orar como uma consciência que incorporamos, e não como uma forma prefixada de ação que realizamos ocasionalmente. Quando nos exorta a estar rodeados pela resposta e envoltos pelo que desejamos, essa antiga passagem enfatiza o poder dos nossos sentimentos. Em linguagem moderna, essa frase eloquente nos afirma que, para criar um novo mundo, primeiro temos de imaginar que a criação já está concretizada. Nossas orações, assim, tornam-se preces de agradecimento por aquilo que criamos, em vez de pedir que os nossos desejos se realizem. No mundo moderno, muitas vezes, esperamos a gratificação imediata e uma resposta rápida. Hoje, aguardamos com impaciência enquanto o marcador digital conta os segundos até que a água entre em ebulição. Existe a mesma tendência na espera dos resultados das orações. Se elas não são atendidas de imediato, achamos que não funcionaram. Os antigos eram mais sábios do que nós. Quando Davi rezou a chuva, ele sabia, sem a menor dúvida, que sua oração estava convidando uma nova realidade a se fazer presente. Ele também sabia que a prece era apenas uma possibilidade. Talvez o efeito não fosse visível de imediato. Enquanto nós estávamos ali em cima, no deserto do norte do Novo México, o fato de não vermos a chuva imediatamente não tinha a menor importância para Davi. Ele estava confiante em sua capacidade para escolher um novo resultado, e essa confiança era natural nele. A certeza de Davi de que havia plantado a semente de uma possibilidade em algum lugar da criação nos induz a reexaminar uma palavra que perdeu o significado ultimamente. Essa palavra é fé. Embora uma de suas definições seja crença que não repousa em provas lógicas ou evidências materiais, os povos antigos tinham um conceito muito mais amplo dela. Esses conceitos são tão válidos hoje quanto o eram em tempos passados, quando a fé era a chave para a comunicação com as forças invisíveis do nosso mundo. Os caminhos do jardim infinito devem ser percorridos pelo corpo, pelo coração e pela mente, como se fossem uma coisa só. O Evangelho Essênio da Paz. Tradições como as dos essênios e dos índios norte-americanos indicam que a nossa ligação com o mundo se estende para além do papel de observadores, lembrando-nos de que fazemos parte de tudo o que vemos. Num mundo tão interligado, é impossível olhar passivamente quando uma folha cai ou uma formiga corre pelo chão. O próprio ato de observar nos coloca no papel de participantes. O fato de nos considerarmos independentes do mundo à nossa volta originou a sensação de separação, uma atitude de aqui dentro versus lá fora. Desde a infância, somos levados a crer que o mundo apenas acontece. Às vezes, ocorrem coisas boas, outras vezes, coisas não tão boas. O mundo parece acontecer em torno de nós, muitas vezes sem razão aparente. Quando vivemos como se o mundo lá fora estivesse separado de nós, abrimos a porta para um sistema de crença de julgamentos e para as expressões químicas desse julgamento no nosso corpo. Assim enxergamos o mundo em termos de germes bons e germes ruins. E usamos palavras como toxinas e resíduos para descrever os subprodutos das próprias funções que nos garantem a vida. É num mundo assim que o nosso corpo se torna uma zona de combate para forças antagônicas, criando campos de batalhas biológicos que se apresentam como males e doenças. Por outro lado, a perspectiva holística dos essênios considera todas as facetas do nosso organismo como elementos da mesma força divina. Cada faceta é uma expressão de Deus. Num mundo no qual tudo o que podemos conhecer e sentir tem origem nessa fonte única, as bactérias, germes e subprodutos do nosso corpo trabalham em conjunto para permear-nos de força e vida. Essa visão nos leva a considerar as lágrimas, a transpiração, o sangue e os produtos da digestão, que consideramos resíduos, como elementos sagrados da terra que nos serve, em vez de detestáveis subprodutos que devem ser eliminados, descartados e destruídos.
O profeta e poeta Khalil Gibran afirmou que o trabalho que realizamos na vida é nosso amor tornando-se visível. No início dos anos 90, tive um primeiro vislumbre do motivo pelo qual as minhas preces pareciam incompletas. A pista surgiu inesperadamente, quando eu manuseava uma cópia de um texto antigo, que me fora dada por um amigo. O que destacava esse documento de outros parecidos era que o tradutor havia recorrido à linguagem original, em vez de repetir as palavras de outros eruditos, possivelmente distorcidas com o tempo. Ali, em traduções diretas dos antigos manuscritos aramaicos, estavam os pormenores de como fundir os 3 componentes da oração, numa força única e magnífica. Embora não estivesse surpreso, fiquei admirado com a clareza com que essas traduções ilustravam os ensinamentos e a ciência da oração. Uma nova análise desses trabalhos, sob o ponto de vista da física quântica, revela sutilezas que foram perdidas nas diversas traduções ao longo dos anos. Pelos olhos dos autores aramaicos, por exemplo, o caminho tomado por um determinado curso de acontecimentos na nossa vida é uma questão de perspectiva. Quer consideremos a história global ou uma cura pessoal, os antigos estudiosos nos lembram de que todas as possibilidades já foram criadas e estão presentes. Em vez de forçar soluções para os acontecimentos da nossa vida, podemos escolher a possibilidade com a qual nos identificamos e viver como se ela já tivesse ocorrido. É claro que isso não quer dizer que tenhamos que impor aos outros a nossa vontade, sob a forma de orações. Significa isto sim que a nossa intenção de dar lugar a todas as possibilidades, sem julgar nenhuma delas, e saber que tanto poderemos atrair quanto repelir cada uma, por meio das escolhas que fazemos, é que constitui a sutil diferença. Preferir um dos resultados por meio da oração não garante que ele se realize. A prece simplesmente abre a porta para essa possibilidade. A pergunta agora é: como poderemos focalizar uma determinada consequência por meio da oração? Quando 3 se tornam 1. Sabemos por meio de seus escritos que os antigos essênios acreditavam que podemos nos comunicar com o mundo por meio de nossas percepções e sentidos. Todos os pensamentos, sentimentos, emoções, respirações, nutrientes e movimentos, ou combinações deles, eram consideradas expressões de oração. A partir da perspectiva dos essênios, enquanto sentimos, percebemos e nos expressamos durante o dia, estamos em constante oração. Se a oração for, de fato, a linguagem esquecida por meio da qual selecionamos os resultados e as possibilidades da vida, cada momento pode ser considerado uma oração, num sentido bem real. Em cada momento da vida, acordados ou dormindo, estamos continuamente pensando, sentindo e tendo emoções, contribuindo para os objetivos do mundo. O segredo é que algumas vezes essas contribuições são diretas e intencionais, enquanto que, em outras ocasiões, podemos estar participando indiretamente, sem mesmo ter consciência disso. Alguns textos recentemente traduzidos, uns com mais de 2000 anos, indicam outra forma de participar ativamente, de se fazer alguma coisa, durante essas experiências. Reconhecendo o poder da oração silenciosa, os antigos descrevem uma forma de prece conhecida hoje como oração ativa. À medida que os componentes da oração se fundem, obtemos uma ponte para a linguagem da criação. Por meio dessa ponte, podemos escolher o resultado final de uma dada situação, entre uma série de possibilidades. O segredo de selecionar um entre muitos resultados possíveis é a nossa capacidade de sentir que a escolha já se realizou. Portanto, de nossa definição anterior de oração como sentimento, somos levados a procurar a qualidade do pensamento e emoção que produzem o sentimento. Viver como se a nossa prece já tenha sido atendida. Pois como poderemos usufruir dos efeitos de nossos pensamentos e emoções se cada padrão se move numa direção diferente? Se, por outro lado, os padrões da nossa oração se concentram num só, como a matéria da criação poderá deixar de responder à nossa prece? Neville afirma o seguinte: temos de nos abandonar mentalmente ao desejo realizado, no nosso amor por esse estado, e assim fazendo, viver no novo estado e não mais no estado antigo.
Embora eficiente, a descrição de Neville de nossa capacidade de mudar os resultados e escolher novas possibilidades para a nossa vida não fazia muito sentido para as pessoas do início do século XX. Como aconteceu com outros pensadores cujas ideias estavam muito à frente de seu tempo, pouco se sabia sobre o trabalho de Neville até sua morte em 1972. A chave perdida. Eu sabia que a resposta estava em algum lugar dos textos que me rodeavam. Em algum lugar nos livros, papéis, documentos e manuscritos espalhados pelo chão, havia palavras escritas pelos antigos mestres há mais de 2000 anos, exatamente para momentos como este. Embora o mundo pudesse ser diferente, as perguntas seriam iguais, indagando sobre a nossa relação com o cosmo, com o Criador e com as outras pessoas. Eles sabiam, especificamente, que as pessoas do futuro chegariam ao ponto do desenvolvimento em que as conquistas do seu mundo fariam com que eles se lembrassem da própria fundação da natureza humana e recuperassem a essência da vida. Eu sabia que havia pistas sobre uma antiga linhagem de sabedoria, deixadas para nós exatamente para um momento desses. Eu havia passado diversas semanas juntando fragmentos para formular uma compreensão que descrevesse aquilo que eu imaginava serem os elementos de uma ciência perdida no Ocidente há quase 1700 anos. Em textos carregados de uma sabedoria anterior à nossa história, encontramos os pontos importantes dessa eficiente tecnologia, perdida há muito tempo. Depois de identificar os elementos do pensamento, sentimento e emoção, os essênios nos mostraram como fundir os três componentes em uma aplicação concentrada. Eles o fazem identificando um denominador comum, que liga o fim do sofrimento com a sintonização dos elementos da oração. Esse fio pode ser descrito com as próprias palavras dos mestres. Primeiro, o Filho do Homem procurará a paz em seu próprio corpo, pois seu corpo é um lago na montanha que reflete o sol, quando ele ainda está claro e límpido. Quando ele está cheio de lama e de pedras, ele não reflete nada. Depois, o Filho do Homem procurará a paz dentro de seus próprios pensamentos. Não existe poder maior no céu e na terra do que os pensamentos do Filho do Homem. Embora invisível aos olhos do corpo, cada pensamento tem uma força imensa, força capaz de sacudir os céus. Depois o Filho do Homem procurará a paz em seus próprios sentimentos. Chamamos o anjo do amor para entrar em nossos sentimentos, para que sejam purificados. E tudo o que antes era impaciência e discórdia, se transformará em harmonia e paz. Eis as palavras. Essas eram as pistas que os essênios haviam deixado para as futuras gerações. Eles não apenas dividiram conosco tudo o que a oração pode proporcionar para a nossa vida, como também abriram os caminhos para as possibilidades da prece, que a ciência ocidental explica como milagres. O segredo deles é o antigo código da paz. Sutil e enganosamente simples, o poder do modo perdido de orar encontra-se dentro de um quadro de paz. Excedendo as minhas expectativas, as palavras quase pularam do meio da página seguinte. Procura o anjo da paz em tudo o que vive, em tudo o que fizeres, em cada palavra que disseres. Pois a paz é a chave para todo conhecimento, para todos os mistérios e para toda a vida. Os essênios parecem estar descrevendo uma tecnologia universal, que em alguns casos data de 500 anos antes de Cristo. Revelando-se em todos os aspectos da vida, mesmo os momentos de saudação ou despedida, eram considerados pelos essênios como oportunidades para confirmar o poder da paz em seu mundo. As últimas palavras proferidas entre a Irmandade dos essênios eram: "A paz esteja contigo." Olhei para o céu sem nuvens, para a beirada da Via Láctea, que eu já tinha visto centenas de vezes. Essa noite tudo parecia diferente. Os antigos haviam revelado como tocar naquelas estrelas, em algo mais além, por meio da ciência interior da oração. Eles lembravam que o alcance da prece reflete-se nas nossas crenças daquilo de que somos capazes. Nesse momento silencioso, tudo fazia sentido. À sua maneira, os essênios nos transmitiram o seu conhecimento da paz, lembrando-nos de duas coisas. Primeiro, eles nos mostraram o significado da paz para toda a criação.
Segundo, eles nos mostraram como, ao evocar a paz no nosso mundo interior, promovemos as mudanças no mundo exterior. Em alguns ensinamentos, o último código é conhecido como o Grande Mandamento. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, resolve o mistério de fundir os elementos da prece num só. Para criar esse poder, temos de amar de forma muito específica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Para concentrar a oração, temos de amar o próprio princípio criativo da vida, o nosso Criador, com todo o coração, alma, mente e força. Pois se somos um só com o Pai, que está no céu, assim fazendo, amamos a nós mesmos. Por meio desses 4 pontos específicos, sabemos como respeitar o amor que os essênios chamavam de fonte de todas as coisas. O segredo consiste em que, apenas na presença desse amor, pode-se encontrar o tipo de paz que recompensa o trabalho da nossa oração. Por meio da lógica da mente, temos de saber que a paz é verdadeira. Temos de prová-lo a nós mesmos, demonstrando a viabilidade da paz em nossa vida e no mundo. Por meio da força do coração, temos então de desejar essa paz em tudo o que vivemos. A paz já existe no mundo. Somos desafiados a procurá-la, encontrá-la até nos lugares onde aparentemente ela não existe. É por meio do corpo que expressamos a nossa mente e o nosso coração. Escolhemos que ações oferecer ao mundo. Desse modo, os essênios nos desafiam a criar uma espécie de código de conduta. Embora outros possam escolher ações que neguem a vida, neles mesmos ou nos outros, por meio dessas palavras, podemos nos manter num padrão mais elevado. Somos estimulados a criar a paz em todos esses elementos, para chegar ao amor que traz unidade às nossas ações. Segredos para orar e curar. Nas tradições pré-cristãs dos antigos essênios, podemos encontrar alguns dos registros menos distorcidos de tecnologias esquecidas. Talvez a maior visão da eloquência dessa sabedoria seja encontrada no modelo de oração e cura dos essênios, que faz uma suposição que começa onde as modernas terapias acabam. O princípio fundamental da cura dos essênios é que já estamos curados. Em cada momento da nossa vida, fazemos escolhas que afirmam ou negam a vida já existente no nosso corpo. A alma já está curada e procura expressar esse estado por meio do corpo. Aceitando a cura por meio da crença e do perdão, a nossa cura é refletida na expressão da alma no mundo, o nosso corpo. A suposição de que já estamos curados mostra que existe uma outra possibilidade na qual nossa prece já foi atendida. Com isso em mente, sempre que tivermos um diagnóstico de doença fatal, saberemos que essa é apenas uma entre muitas possibilidades para esse momento. O diagnóstico de um problema ou doença não está necessariamente correto ou incorreto. Ele está simplesmente incompleto, se não admitirmos outras possibilidades. No mesmo momento, deve existir um outro resultado, no qual a doença ou condição não esteja presente. Cada uma dessas possibilidades já existe, cada consequência é real. Segundo esse princípio, a diferença entre os resultados é uma questão de perspectiva. Sentir e viver o conhecimento de que as novas condições estão presentes nos sintoniza com o resultado dessas novas seleções. Em seu sentido mais amplo, o nosso papel dentro de uma consciência unificada significa que não existem ações isoladas. Não podemos mais pensar no mundo em termos de problema deles e problemas nossos. No campo de consciência unificada, cada escolha que fizermos e cada ato que realizarmos em todos os momentos do dia afetarão outra pessoa neste mundo. Algumas ações produzem um efeito maior que outras, mas ainda assim o efeito existe. Cada um de nós descobre uma solução criativa para os desafios aparentemente pequenos de nossa vida particular. Tornamo-nos uma ponte viva para a próxima pessoa que tenha de enfrentar o mesmo problema, e esta para a seguinte, e assim por diante. Cada vez que um de nós enfrenta as condições que outros já viveram no passado, temos mais à nossa disposição
graças à resposta coletiva. Relativamente poucas pessoas conseguem criar possibilidades que se tornem escolhas para todos. As consequências de nossas ações estão implícitas no mundo de consciência unificada. Cada vez que ferimos outras pessoas, com as nossas palavras ou ações, na verdade ferimos a nós mesmos. Cada vez que tiramos a vida de outrem, tiramos parte da nossa própria vida. Os próprios pensamentos que nos levam a ferir os outros limitam a nossa capacidade de expressar o desejo de criação por intermédio de nós mesmos. Ao mesmo tempo, sempre que amamos outra pessoa, estamos amando a nós mesmos. Todas as vezes que dedicamos nosso tempo aos outros, que tentamos compreendê-los e nos colocamos à disposição deles, estamos fazendo isso também para nós mesmos. Quando desaprovamos as ações, escolhas ou crenças dos outros, testemunhamos por meio deles a parte de nós mesmos que precisa ser curada. Quando outras pessoas cometem ações que julgamos mal, precisamos reconhecer o papel dela na unidade, como a parte de nós que escolheu um caminho diferente. Sem tolerar as ações de outrem, ou mesmo consentir nelas ou concordar com elas, temos de abençoar compassivamente esses atos como uma possibilidade e seguir em frente com a nossa opção por um novo caminho. O segredo para a nossa unicidade é o poder de transformar o mundo. A força da nossa união permite que um número relativamente pequeno de pessoas afete a qualidade da vida de toda uma população. A matéria que cerca nossa vida diária reflete a qualidade das escolhas que temos feito. Sem exceção, as casas, os automóveis, os animais de estimação e a terra são um reflexo, em todos os momentos, da qualidade, das implicações e consequências das nossas escolhas. Sistemas turbulentos tornam-se pacíficos na presença da nossa paz. Escolhas positivas dentro do nosso organismo criam condições em nosso mundo que refletem essas escolhas. Talvez essa seja a explicação para aquilo que disseram os antigos. Para curar o mundo, temos de nos transformar nas condições dessa cura. A tecnologia da oração dá acesso direto ao nosso corpo, às outras pessoas e às forças criativas do mundo. Por meio da tecnologia interior da oração, comungamos com as forças invisíveis do mundo. Sempre tivemos condições de entrar em contato com essas forças e trabalhar com elas, para determinar a qualidade da nossa vida e do nosso mundo. A prece talvez seja a força mais extraordinária de toda a criação. Individualmente, temos a linguagem silenciosa que nos permite participar do resultado, dos acontecimentos e dos desafios da vida. Juntos, numa oração em massa, temos a oportunidade de determinar todos os acontecimentos do mundo. Tanto as antigas tradições quanto os modernos cientistas indicam que a prece é a sofisticada tecnologia que nos permite reconhecer as possibilidades dos resultados futuros e escolher aquele que desejamos. Quando nos transformamos nas próprias condições que preferimos viver neste mundo, atraímos o resultado que reflete a nossa escolha. Dessa forma, as guerras, as doenças e os sofrimentos já não acontecem simplesmente. Em vez disso, percebemos o mecanismo que provoca a sua ocorrência. Ao mesmo tempo, temos o poder de fazer uma nova seleção. Quando alteramos o resultado dos sentimentos, mudamos o padrão da vibração e assim mudamos os padrões do mundo exterior. Nenhuma nação levantará a espada contra outra nação, e elas tampouco aprenderão mais a guerrear, pois as coisas anteriores terão passado. Apocalipse dos Essênios. Embora enxergamos vários corpos que acreditamos ser de estranhos, vivendo e trabalhando independentemente, há um único fio de consciência que nos liga como uma família. A nossa conexão é feita por meio de um sistema que não vemos, mas ainda assim a ligação existe, sob a forma daquilo que alguns chamam de mente universal, o mistério de nossa consciência. Como os arbustos de salva, estamos todos interligados durante a nossa jornada pelo mundo. Em consciência, só existe um de nós aqui. A motivação para as cerimônias, rituais e estilo de vida das comunidades essênias era sua convicção profunda de respeitar o fio vital que liga todas as formas de vida, em todos os mundos. Os lugares sagrados dos santuários localizavam-se nos recessos mais reclusos dos templos antigos. Nos templos do Egito, por exemplo, a capela mais santa aninha-se no interior do complexo. Escrituras carcomidas pelo tempo referem-se a um único cômodo,
geralmente pequeno se comparado com o resto do prédio, incrustado entre corredores tortuosos e antecâmeras. É nesse lugar particularmente santo que o mundo invisível dos espíritos toca a matéria física do mundo. Transportando a metáfora dos templos de pedra para os templos vivos, o nosso corpo também deve ter um santo dos santos. Talvez de maneira ainda não conhecida pela ciência atual, a parte mais íntima do nosso templo vivo representa o lugar sagrado no qual o corpo material é tocado pelo sopro do Espírito. Existiria um lugar assim dentro de nós? As referências nos manuscritos do Mar Morto a uma terra santa, um lugar dentro de nós onde podemos construir o nosso templo sagrado, poderiam ser uma descrição das próprias células do nosso organismo? Afinal, foi ali que a ciência testemunhou agora o casamento entre espírito e matéria. Se for assim, cada célula no templo vivo do nosso corpo será, por definição, um lugar sagrado. Cada célula deve ser considerada sagrada. No momento em que a tecnologia nos permitiu ver o espírito modelando o mundo da matéria, ou seja, a emoção dando forma ao DNA, abrimos um caminho para uma nova era, a qual reconhece a relação entre as nossas crenças e experiências. As massas humanas sempre me fascinaram. Olhando para centenas de rostos, sentado num café, num aeroporto ou no banco de uma praça de uma cidade movimentada, muitas vezes imaginei o que seria preciso para levar cada pessoa que age independentemente e cuida de seus afazeres a juntar-se às demais num momento de paz e de cooperação. Que acontecimentos poderia estar acima das diferenças da aparência, além das preocupações da rotina diária, e acordar a memória da história comum, levando todos a repartir o mesmo futuro no modo único que conhecemos? A história demonstra que populações diversas tendem a se unir em épocas de crise. Durante o terremoto de Kobe no Japão, por exemplo, ou nos grandes incêndios no México, ou ainda nos furacões sem precedentes de 1998, pessoas de todas as camadas sociais abandonaram as suas ocupações para oferecer ajuda onde fosse mais necessário. Subitamente, executivos estavam lado a lado com vendedores ambulantes, junto aos escombros de um prédio para ajudar a libertar crianças presas. Presidentes de bancos trabalhavam com a Guarda Nacional para reforçar barragens prestes a desmoronar. Para alterar o resultado de acontecimentos já em curso, temos de mudar as nossas convicções quanto ao próprio resultado. Assim, ao atrair a possibilidade compatível com a nova crença, descartamos as atuais condições, mesmo que já estejam em curso. Para chegarmos à paz mundial, temos de trazer paz para a nossa vida. Sob a perspectiva quântica, não faz sentido empurrar os outros da nossa frente para conseguir pegar o carro estacionado, depois dirigir atabalhoadamente, passando na frente de todos, enquanto corremos para uma passeata em defesa da paz mundial. Tirar a vida de um líder mundial, mesmo para interromper a violência em seu país, significa não compreender o poder da oração. É exatamente esse tipo de pensamento que levou às atrocidades da guerra. Embora possamos nos enganar pensando que tirar a vida de uma pessoa resolva o problema imediato, em algum lugar do mundo veremos as consequências de nossas ações, possivelmente de uma forma que jamais teríamos esperado. A oração está acima da imposição da nossa vontade sobre os outros. A prece representa uma oportunidade de nos tornarmos melhores, empregando a ciência do sentimento para trazer novas possibilidades a uma situação já existente. Embora eu acredite que a pergunta dele representasse um ponto de vista extremo, esse homem demonstrou com que profundidade o pensamento belicoso está imbuído na nossa cultura. Por que nos admiramos com a matança em massa nas nossas casas, escritórios e escolas, quando aceitamos o mesmo tipo de pensamento, numa escala maior, em nome da paz? A ciência e a filosofia antiga nos mostram que não deve haver nós e eles. Existe apenas o nós. E já transcendemos as condições sob as quais é imperativo impor a nossa vontade e ideia de mudar a vida dos outros. Um exame dos conflitos relacionados anteriormente revela que, embora isso possa ter sido efetivo no passado, não eram soluções permanentes. Apenas nos deram algum tempo para reconhecer as novas escolhas. Quando preferimos respeitar a vida no mundo cotidiano, testemunhamos o valor de nossas escolhas, para terminar com as guerras e tornar obsoletas as agressões. A prece é uma força concreta, mensurável e direta na criação.
A oração é real. Orar é fazer algo. O que mais podemos fazer? As soluções do passado estão falhando no presente. Rezar é o ato de redefinir os fundamentos do ódio, da violência étnica e da guerra. Os antigos segredos da cura revelam que, neste mundo, todos somos um. Quando aliviamos a dor dos outros, minoramos o nosso sofrimento também. Quando amamos os outros, amamos a nós mesmos. Todos os homens, mulheres e crianças deste mundo têm o poder de criar uma nova possibilidade, de mudar o pensamento que permite o sofrimento. Somos lembrados de que todos somos um aqui e, acima de tudo, que viemos para este mundo para amar. Locução Anderson Motreanjo. Este vídeo é um resumo do livro O Efeito Isaías, do autor Greg Braden. O livro tem cerca de 200 páginas, este resumo cerca de 20. Ou seja, há muito conteúdo exclusivo no livro em sua íntegra, e este resumo não se destina a substituí-lo nem sua importância, embora você possa conseguir bons resultados em sua vida aplicando algumas das ideias presentes nesse resumo. Se assim acontecer, compre o livro como forma de retribuir com o autor, em reconhecimento por sua dedicação em estudar e repassar tão fundamental conhecimento. Não somos donos nem parceiros de livrarias, portanto, não podemos indicar essa ou aquela. Numa pesquisa no Google com esse título, pode-se chegar infalivelmente a uma livraria com boa oferta. Por nosso tempo e dedicação em difundir esse conhecimento, só pedimos que curta e compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. E, como ensinam os essênios, que a paz esteja contigo.